Então, bom dia, amigos, bom dia, alunos. Um vídeo sobre o assalto ao quartel de La Moncada. Em julho, 26 de julho de 53, fez 72 anos. Então, virou o Dia Nacional da Rebeldia Cubana. Vamos analisar, então, aí como eles chegaram a isso. Nesse período aí, ainda era a República Neocolonial de Cuba, que é o termo que o Estado cubano hoje usa para esse período, entre 1902 e 1959. Esse período foi marcado pela instabilidade política. Então, assim, era um país com oligarquias rivais, com rixas e disputas políticas violentas, golpes militares. Eu não vi nenhum vídeo aqui em português, não é tão simples traçar como é que eles chegaram até ali, mas é o seguinte, em linhas gerais aqui. Então, Cuba foi um país que, ao contrário do Brasil, lutou muito por sua independência. Quando a Argentina, Brasil, México, no começo do século XIX, estavam independentes, Cuba também entrou na vibe, nessa onda de também ficar independente. Então, assim, basicamente, Cuba tem uma elite composta por descendentes de espanhóis, principalmente imigrantes da Galícia, que é uma região da Espanha muito culturalmente próxima a Portugal, e das Canárias, que são um arquipélago de ilhas ali próximo da África. Os espanhóis que imigraram para lá, em grande parte, são dessas duas regiões. Galícia, que é próxima a Portugal, que fala um dialeto próximo, muito parecido com o português, próximo ao português, e as Canárias, que são ali na região da África. Então, era uma elite de origem espanhola, muito próximo da cultura espanhola, querendo ficar independente, parecido com o que aconteceu aqui. Mas a Espanha tinha em Cuba uma de suas últimas colônias, né, junto com a ilha de Guam, Filipinas, Porto Rico, e ela mandou um grande exército, fez um grande esforço, e durante 30 anos se desenrolou em 3 períodos diferentes, de 1868 até 1898, 30 anos de guerra que Cuba ficou totalmente devastada. Então, há muitas teorias sobre o que houve a intervenção americana em 1898. Então, os Estados Unidos despontava como um país imperialista, arrumou uma desculpa de um bombardeio dos espanhóis a um navio americano, que parece ter sido uma farsa realmente, tem várias hipóteses, teorias. O navio chamava-se US Maine, né? Tem que procurar isso em detalhes. Mas então os Estados Unidos invadiu Cuba e dominou o país por 2 anos e saiu deixando essa república neocolonial com uma constituição, mas uma emenda chamada Emenda Platt, que determinava que no momento que os Estados Unidos quisesse, poderia invadir o país novamente. Então, logo em 1902 até 1906, mais ou menos, entrou um martiniano, o Tomás Estrada Palma. Depois, o país passou um ciclo com problemas com os militares. Até que o próprio Tomás Estrada Palma sofreu uma tentativa de golpe militar, acabou chamando a intervenção americana, e isso passou a ser mais ou menos um padrão. Quando o presidente cubano se sentia fraco, enfrentava uma rivalidade interna ou uma rebelião, ele chamava a intervenção americana. Então, nesse período de república, com constituição e tudo, houve uma revolta em 1914 da população negra, que criou um partido, eles eram proibidos de criar partidos, Partido Colorista Independente, e foram brutalmente massacrados. A gente não sabe mais quantos foram massacrados, mas eles, junto com o exército cubano, o aparelho de repressão cubano e os Estados Unidos, foram massacrados supostamente em 2.000 e 6.000 de negros revoltosos. Então, daí para você ver. Inclusive, há quem diga que, como havia uma forte
participação dos negros na rebelião pela independência, a abolição tinha sido efetivada em 1868. Então, quer dizer, ela não, a abolição ocorreu e a revolta nacional cubana prosseguiu, ainda mais 30 anos. E a questão étnica, a questão nacional do negro prossegue, supomos que prossegue até hoje. Então, há quem diga que a intervenção americana, a invasão americana de 1898, foi no sentido de evitar mais uma república negra ali em Cuba, dada a forte presença negra nos movimentos de independência. Então, quando passou a haver essa intervenção sistemática ali dos Estados Unidos, parece que houve essa em 1906, parece que posteriormente em 1908, 1917. Então os Estados Unidos colocou em 17 o Gerardo Machado, então um civil novamente, após um ciclo de militares. Parece que Zahara, um anterior a esse, então foi Tomás Estrada Palma, José Manuel Gomes e Menocal. Esse Menocal e José Manuel são dois militares. Depois tem Zahara, que é civil, e fica em instabilidade. Entra o Gerardo Machado, em 17 fica até 33. Então Machado concentra os poderes, já entra falando: meu governo não vai ter greve. Mas em determinado momento ele reprime com tanta força os movimentos sociais que os movimentos da universidade, que são basicamente de jovens da elite, querendo uma democracia liberal, e os movimentos sindicais, que têm participação de anarquistas, comunistas e tal, esses dois movimentos se unem e fica difícil haver a vitória da repressão diante da união dos movimentos de estudantes com um movimento sindical forte, fazendo greves. Então não bastou o ditador falar. Aí começa em 29 a crise mundial, o crack da Bolsa. A economia de Cuba era basicamente dependente da americana. Quando a americana quebra, eles quebram também. Muito desemprego começou e a agitação social bastante intensa fez com que o exército depusesse, com a medida de tranquilização da sociedade, eles obrigassem o Gerardo Machado, que é um asno com garras que eles chamam, a renunciar em 33, e subiu José Manuel de Céspedes, que era filho de Céspedes, que era um dos grandes nomes da guerra de libertação contra os espanhóis. Mas Céspedes era machadista, né? Era uma forma de continuar tudo do mesmo jeito. E em 34 tem uma revolta dos sargentos, e que ela projeta Fulgêncio Batista, né? Que era um desses sargentos. Os sargentos dormiam no quartel e, por questões corporativas, de melhor salário, melhores condições de trabalho, eles levantam os quartéis, começam um grande movimento de reivindicação contra o governo, e o Céspedes cai e entra, então, uma pentarquia, com 5 presidentes, eles tentando evitar esse ciclo de ditadores novamente, mas, por fim, quem se destaca nesse período 33 em diante, 34, devido a essa revolta dos sargentos em 34, que cai o Céspedes, sobe a estrela do Batista, Fulgêncio Batista, que é esse cara de origem operária, trabalhava nas plantações de cana, que entra como sargento e depois chega a general. Então fica uma figura populista, assim, esse termo é horrível, né? Mas Batista Alegre queria ser jornalista, só entrou para o exército que era pobre demais, mas é um cara que fala bem diante das multidões, chega a escrever livros, artigos de jornal, e se destaca ali como um líder político, cresce em popularidade dentro do exército, né? Como um líder também entre a população, por ter derrubado ali o machadismo, né?
E ele vai se tornando também um caudilho, um ditador. De 34 a 40 tem um processo que surgem os dois partidos oligárquicos cubanos, que é o Partido Republicano Cubano Autêntico e o Partido Popular Cubano Ortodoxo. São dois partidos tipo de republicano e democrata que tem fazendeiros, tem a classe média, comerciantes. Mas o Batista, ele cria uns partidos dele, uns satélites dele, Partido Liberal Cubano e uns outros com outros nomes que até tem socialismo no nome, mas são só para agregar os correligionários dele. Ele é uma figura que ele entra para presidente eleito em 40 e consegue eleger mais dois sucessores. Em 52 ele já está bastante desgastado, ele perderia a eleição para o presidente Prio Socarrás, ele perderia para um ortodoxo. E esse ortodoxo, então... não, ele parece o seguinte, é diferente. O Prio Socarrás tinha sido eleito presidente e Batista é um cara do Partido Ortodoxo, que é o partido do Fidel, e é derrubado num golpe por Batista. Então Batista ainda é muito forte, derruba o ortodoxo e mantém sua ditadura. Dali por diante. Essa é a conjuntura de 53. Então tinha havido a derrubada de um presidente constitucional, eles estavam vivendo um estado de exceção, devido a uma quebra de safra que levou o país a uma nova crise. Então, diante da crise, o ditador fecha o regime. Agora, é um consenso que a tensão social chegou ao extremo aí, quando aconteceu isso. Então, quem assaltou o quartel de La Moncada foi a juventude do Partido Ortodoxo, desse partido que tinha tido suas aspirações frustradas ali devido ao golpe do Batista, em 52, um ano antes desse assalto. Tá legal? Então, não eram marxistas, não eram comunistas, era essa juventude do Partido Ortodoxo, e que marcou um momento em que a luta contra a ditadura passou a ser tomada por jovens social-democratas em armas, que é algo pouco comum aqui, principalmente na América Latina, a gente não vê muito. Então, Fidel se destacou como líder ali, se lançou como líder nacional. Ele assaltou esse quartel junto com um movimento articulado e na cidade havia-se um clima de revolta, tanto que foram vários ataques em vários lugares, né, deles tentando repetir a ideia deles, segundo a Havana Bambir, era que tomando um quartel bastante simbólico de uma cidade onde havia insatisfação bastante aguda, porque a região de Havana, mais ao ocidente, é mais rica que essa região do Oriente ali de Santiago de Cuba. É uma cidade que tinha uma tradição revolucionária de insatisfação, ela é próxima à Serra Maestra, então depois que Castro e seus correligionários tentaram tomar o quartel e foram derrotados, eles ainda conseguiram fugir para a Serra Maestra nessa vez aí. Então, já em dezembro de 56 foi a segunda vez que eles tentaram ali alguma coisa parecida com uma guerrilha. Mas em 53 eles são derrotados, há uma intermediação da igreja, né? O Castro era um cara que tinha estudado em um colégio de padre, né? Um colégio jesuíta, então parece que ele tinha ainda contatos na igreja, e a igreja interfere para tentar resolver ali, para que ele não sofra uma execução, e ele é preso, condenado a 10 anos na Ilha de Pinos, cumpre só 2, é anistiado, vai ao México, e aí o resto da história. No México ele encontra Che e reúne essa expedição apoiada pelo Carlos Prio Socarrás, que é esse presidente tinha sido deposto, que ele empresta esse iate, e eles juntam e voltam, né? Eles voltam em 56,
porque está tendo um levante dirigido pelo Franco País, em Santiago de Cuba, que é essa mesma cidade. Quando eles chegam atrasados devido a um temporal, eles já são informados de que o desastre, o levante acabou em desastre, foi reprimido, e para eles esse desembarque é um desastre, né? Poucos sobrevivem, na verdade parece que são 22, mas o Fidel mente que são 12, para pegar o misticismo dos 12 apóstolos, que Fidel é um cara que, embora tenha esse discurso, a história me absolverá, é um cara que é demagogo, ele gosta ele não é um amante da história, ele não dialetiza com a história verdadeira, ele gosta de pôr as coisas do jeito que convém para ele. Então, né, ele fala que o discurso da história não me absolverá tem influências marxistas-leninistas, mas ele não era marxista-leninista nesse momento, né? A ideologia desse partido ortodoxo era a honradez administrativa, tanto que Castro entrou no quartel La Moncada com a gravação do Edith Bass, do fundador do Partido Ortodoxo, no dia que ele se suicidou, porque o Eduardo Chibás, desse Partido Popular Cubano, né, era um radialista que fazia denúncias de corrupção e fez um dia farmaram para ele fez uma denúncia falsa, começou a ser processado, foi encantoado ali, ele não tinha muito como recuar, assumir o erro e recuar, e se suicidou no ar num dia no programa, né? Então esse Partido Popular Ortodoxo tinha como símbolo a vassoura, tipo Jânio Quadros. Eu acho que não é mera coincidência, porque Jânio Quadros condecorou Che Guevara, tinha como símbolo a vassoura e slogans como vergüenza contra dinheiro, quer dizer, vergonha contra dinheiro, e prometemos não roubar. Prometemos não roubar ainda é um slogan. Muita gente pode pegar aí para essa eleição nossa, né? Já pensou? Então, assim, no texto da A Verdade que eu li, colocava-se que o Fidel tinha tomado esse partido da luta armada, ainda falando que queria lutar no parlamento, que alguns deles lutariam no parlamento e tal. O Partido Ortodoxo, pelo visto, assim, ele estava só com a juventude, né? O Partido Ortodoxo, pelo visto, nunca fez esse apoio total dele, né? Nunca rompeu totalmente com ele. Pelo que eu vejo é isso, ele trocava cartas com pessoas do Partido Ortodoxo, e nessas cartas ele não falava o amargor desse pessoal, a amargura é que ele não falava em marxismo-leninismo, né? E o que a gente pode notar é o seguinte, então finalizando, que não podemos dizer que Castro era marxista-leninista antes de 59, ele pode ter tido leituras, mas também há colegas dele da escola lá com os jesuítas que diz que ele lia Mussolini, e o padre Llorente, que era o confessor dele, fala que eles cantaram muito Face ao Sol, uma canção fascista. Então, assim, a educação, a Igreja Católica era bem voltada para um conservadorismo radical, mais fascista, nessa época que ele estudou, que era anos 40. Não havia a teologia da libertação, por isso é bastante curioso ali que mesmo em 53, pessoas ligadas à igreja tentassem mediar e ajudassem ele ali quando ele estava em Serra Maestra. Não é comum a igreja apoiar movimentos armados, né, de libertação contra ditaduras. A Igreja Católica não se engaja muito nisso, historicamente. Claro que existem exceções, igual o movimento do Camilo Torres, mas isso já é nos anos 60, a teologia da libertação em diante. Lembremos que ali ainda é anos 50. É uma igreja ainda pré-concílio Vaticano, bastante conservadora. Não é? Então, assim, é para lembrar isso, que, pelo menos na prática, Fidel e Castro não mantiveram um dogma de... Che fala, né, que enquanto existem eleições, mesmo fraudadas, não se quebra institucionais, não se pega armas. Mas em 58, dezembro de 58, o Batista foi bem compelido assim pelo exército
e pelos Estados Unidos a fazer eleições e sair. Então houve uma crise interna do regime de Batista, ali por volta de 1958, ele fez eleições, ele deixou o poder e impulsou Agüero, né? Parece que é o André Luiz Agüero, um cara do Partido Autêntico, quer dizer, e que apoiava indiretamente o Batista. As eleições foram tidas como fraudadas. Castro e Che boicotaram essas eleições, até ameaçaram o presidente Ramon Eros Grau de assassinato. Quer dizer, Castro, na juventude, ele absorvia bastante o conceito de que você poderia assassinar seu rival como uma luta política. É uma coisa dessa geração. Não é? Isso marcou. Então, por exemplo, Henrique Ovares, que foi líder estudantil com ele, observou que isso era aceitável no tempo deles. Tá? Então, assim, só aí contextualizando lá Moncada, acho necessário, né? Então, beleza, falou, tchau.